Olá, tudo bem? Que bom que vocês estão por aqui de novo. Olha lá, vamos acompanhar a resolução de mais alguns exercícios? Olha só que legal esse exercício aqui, ó. Ele fala sobre polígonos, né? E aí ele mostra aqui, no princípio, ó, duas figuras. Uma figura que tem quatro lados, olha aqui, ó, 2, 3 e 4. Então, quatro lados, essa figura aqui é chamada de, tá vendo, ó? Essa figura tem quatro lados, né? Opa, ficou grosso, né? Ó, essa figura tem quatro lados e com quatro lados ela é chamada de polígono, né? Um polígono quadrilátero, ó. Quatro lados é um polígono que tem então quatro lados, tá aqui, ó. É chamado de quadrilátero. Olha aqui, ó. Polígono com quatro lados é chamado de quadrilátero, pois possui quatro vértices. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então possui quatro vértices, logo ele possui quatro lados. 1, 2, 3, 4. Então quando ele possui quatro vértices e possui quatro lados, ele é chamado de quadrilátero, tá certo? E depois um outro polígono aqui, ó, que ele tem cinco vértices. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Cinco vértices e consecutivamente cinco lados. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, um polígono com cinco lados é chamado de pentágono. Aqui, ó, tá legal? E o que é importante a gente saber aqui é que esse polígono, deixa eu apagar aqui, é que esse polígono ele pode ser lido de diversas maneiras, né? Se eu te perguntar qual é o nome desse polígono aqui, ó, né? Em especial, claro, ele pertence à família dos quadriláteros, mas ele tem um nome especial. E para falar o nome dele, é só a gente juntar essas letras, ó. O nome dele pode ser ABCD. Aqui, ó. ABCD pode ser o nome desse quadrilátero aqui. Então, quando você junta as letras que aparecem aqui nos vértices, ó, na ordem que ele aparece, tá vendo, nessa ordem, esse daqui é o nome desse quadrilátero. Então, você pode chamá-lo de ABCD, ou você pode chamá-lo de BCDA. Você escolhe um vértice e aí você vai falando as letras na sequência. Pode ser tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. De qualquer forma, ele vai ser reconhecido. Feito isso, o autor aqui, ele pede alguns exercícios. Olha aqui, ó. Escreva duas maneiras possíveis de formar o pentágono desenhado no início da seção. Aqui, mostrando, tá vendo? Ó? A, B, C, D, ou, olha aqui, ó, onde ele partiu do A, tá vendo? Ó? Partiu do A, chamou esse quadrilátero de A, B, C, D. Ou então, ó, aqui quis partir do C e fez caminho inverso, C, B, A, D. De qualquer forma, são maneiras de você desenhar esse pentágono, seguindo qualquer uma das duas ordens. Então, escreva duas maneiras possíveis de nomear o pentágono desenhado no início. O início da seção, né? Ó, desenhado no início desta seção. Então, aqui no início dessa seção, nós temos dois polígonos, mas esse é quadrilátero, esse é o pentágono. Então, é esse daqui que nós temos que verificar, certo? Escreva duas maneiras. Vamos começar pelo tradutor. Vamos pegar aqui nesse canto, ó. Ó, onde você quer começar? Qualquer lugar? Pode ser? Vai começar aqui, ó. Aqui que letra que é? Letra O? Isso, ó. Nós podemos chamá-lo de O-R-T-E-S. Tá certo se nós fizermos isso. Então, ó, nós podemos chamá-lo de... Aqui, ó. Vamos escrever aqui, ó. Esse é o pentágono O, né, ó. Lembra? Partimos do O, R, ó. O, R. Próxima letra na sequência, T, O, R, T, O, R, T, E, S. Olha lá, ó. O, R, T, E, S. Viu? Ah, é importante também você observar, ó, que os pontos aqui do pentágono
normalmente são representadas por letras maiúsculas. Olha aqui, tá vendo? Aí maiúsculo, S maiúsculo. Tá legal? Então, podemos chamar esse pentágono aqui de Orthez. Podemos desenhá-lo, ó, podemos desenhá-lo nessa ordem, partindo do O, R, T e S. Tá legal? Bem fácil, bem tranquilo isso daqui, né? Bom, outra forma, vamos ver. Eu posso inverter, ó. Eu posso chamar de Orthez ou posso chamar de S-E-T-R-O. Ó, eu posso sair e começar daqui. Chamar-o de S-E-T-R-O. Então, qualquer lugar que você começar, vai ficar certo. É uma forma de você desenhar esse material aí, tá legal? Então, a primeira forma pode ser O-R-T-E-S e a segunda vamos inverter, ó. Vamos partir do S, tá vendo, ó? Vamos partir aqui do S, né? Ó, eu posso chamá-lo de S e, na verdade, eu tenho várias formas de você chamar, ó. Antes eu desenhava, né? Ó, S-E-T-O-R, S-E-T, tá aí, ó, T, né? Esse T ficou um pouco feio, vamos melhorar esse T aqui. Ó lá, então assim, ó, é T, né? Cadê? Vamos apagar mais um pedacinho aqui, ó. Mais uma sujeirinha que ficou aqui, ó. Então, agora pega lá, então vamos lá, ó. Podemos chamar então de, como é que eu falei? Eu não lembro mais, você pode me ajudar? É S-E-T, né? Tá aqui, ó. S-E-T, então T agora. Tá aí, ó. S-E-T, S-E-T-R-O. Tá aí. Eu tenho duas formas já escritas aqui, ó, para desenhar o pentágono inicial aqui, tá certo? Posso começar aqui do T? Claro que pode. Você pode ir do T nessa direção, ou pode sair do T e vir nessa direção aqui, ó. Eu posso começar do T e depois ir para o R, né? Ou eu posso, se eu preferir, começar no T e vir para o E e fazer esse sentido, tá legal? Bem fácil, né? De você nomear aí, de você nomear o pentágono desenhado, tá vendo, ó? Então, qual que é o nome desse pentágono? Orthez, né? Ó, O-R-T-E-S, S-E-T-O-R. Qualquer um dos dois aí tá certo, tá legal? Se você é um cara supersticioso, você pode começar daqui, ó. E aí fica como, ó, Sorte, tá vendo? Outra maneira legal de você escrever, esse pentágono pode ser chamado de Sorte, ó, porque é S-O-R-T-E. Enfim, são diversas possibilidades aí. Vamos ver se tem mais para a gente fazer mais algum aqui, ó. Agora o autor fala aqui, ó, de semirretas e ângulos. Então vamos lá, porque nós sabemos que com duas semirretas você consegue formar um ângulo, né? Você lembra disso, não lembra? Ó, semirretas tem tudo a ver com ângulos. Semirreta, ó, uma semirreta. Se eu colocar outra semirreta, ó, vocês encontraram, tá vendo? Aqui tem um ângulo, né? Ó, aqui, ó, tem um ângulo que foi formado, tá? Então, quando você tem semirretas e elas se tocam, elas sempre, ou quase sempre, né, podem formar um ângulo aí. Legal? Aqui ele dá algumas explicações, né, para basear a resolução dos exercícios. Fizemos esse primeiro exercício, vamos ver esse segundo aqui, ó. Ó, o segundo, o que ele fala? Vamos ver, ó. Dados os pontos a seguir, utilize a régua para desenhar as semirretas. Então, você vai usar e pegar aí uma régua, tá legal? Agora, o que é legal você lembrar, ó, o que é uma semirreta? Semirreta. Semirreta, olha essa setinha aqui, tá vendo? Ó? Ela mostra, ela tem um pedacinho de reta e aqui nessa ponta aqui, ó, ela tem uma setinha. A semirreta, ela indica que ela vai ter um começo, mas ela não vai ter um fim, né? Então, a semirreta é isso. Ela tem, ó, a setinha indica que ela não vai ter fim. Lá no I, ela vai espaçar do E, né? Então, essa é a característica aí da semirreta, tá legal? Vamos fazer a primeira semirreta então, ó. Dados os pontos a seguir, então aqui os pontos sempre em letra maiúscula, tá vendo? Ó, E maiúsculo, D maiúsculo. Dados esses pontos a seguir, vamos pegar uma régua, né? Ó, não se esqueça, hein? Exercício aqui, ele fala que você tem que utilizar uma régua,
tá certo? Para ficar certinho, você posicionar aí e ficar certinho o exercício, hein? Então, quando você pegar a régua, ele manda você ligar de D até E, ó. Então, desenhar a semi-reta que vai de D até E, daqui para cá. Só que ela vai começar no D, e olha aqui essa setinha que eu falei, ela tem que passar do E, tá legal? Então vamos pegar lá, ele manda desenhar de lápis vermelho. Deixa eu ver se eu tenho vermelho aqui, se eu não tiver, você tem aí com certeza, né? Então, ó, o lápis vermelho, vamos pegar o lápis vermelho e vamos lá, ó, começa no D, ok, ó. Mas não ficou bonito, vamos lá, ficou um pouquinho torto. Vamos pegar uma outra ferramenta aqui, vamos ver. Vamos tentar pegar uma ferramenta, essa outra ferramenta, da onde pode ser? Cadê? Não tem nenhuma ferramenta legal aqui pra gente pegar uma... Aqui, ó, vamos pegar essa ferramenta aqui, tá legal? Então, ó, ele manda aí de D para E. Então, eu começo no D e vou passar. Ó, eu vou passar. Até E? Não, não, ele manda passar do ponto E, certo? Quando eu passei do ponto E, isso indica que eu vou continuar para cá. Deixa eu ver se tem alguma coisa até melhor aqui. Aqui, ó, esse aqui é até melhor, né? Vamos apagar essa daqui, então. Porque essa daqui, ó, ela tem uma setinha, ó, uma setinha indicando que vai começar no D, que está aqui, e vai passar do E, ó, nesse sentido, tá vendo? Ó. Essa setinha aqui é a setinha que aparece aqui na pontinha, ó. Sai do D e a setinha passa do E. Sai do D e a setinha passa do E. Ah, só que ele pediu que esse daqui fosse vermelho, não era? Então vamos lá, vamos ver se eu tenho vermelho aqui. Ó, vermelho, ele pediu vermelho, vamos lá, tá certo? Aí você muda aí, põe na cor certinho. Depois ele fala assim, olha, no exercício B, você vai fazer uma ligação saindo de F e passando de E. Ó, é uma semi-reta que passa, começa no F e passa do E. A setinha manda passar do E e manda pegar um lápis azul. Vamos ver se tem algo azul aqui pra gente, ó. Olha lá, ó. Então, qual que é o nosso objetivo? Fazer uma semi-reta que começa no ponto F e passa do ponto E. O ponto F está aqui, ela vai começar aqui, ó, e vai passar, de novo bagunçou, vamos lá. Não tem problema não, matemática é isso aí, né? A gente erra, acerta, apaga, faz de novo, tá legal? Vamos ver aqui então, era essa setinha aqui, né, ó, ela sai do ponto F e passa do ponto E, ok? Então, é mais ou menos isso aí que você tem que fazer nesse exercício. Bem legal, né? Agora, eu tenho certeza que você consegue fazer saindo do ponto G e passando do ponto F, ó, lembra? Então, a semi-reta, ela tem um começo, mas ela não tem fim, ó. Ela pode continuar para cá. Essa semi-reta que vai de F até E também, ela pode continuar para lá, legal? Então tem começo e não tem fim. Agora aqui, ó, no exercício C, manda a gente fazer, nós desenharmos uma semi-reta que começa no ponto G e passa do ponto F, ó, do G, a setinha aqui, indicando que passa do ponto F. Então começa aqui no ponto G, você faz agora com um lápis verde aí, tá? Ó. Vamos ver se eu tenho verde aqui, ó. Vamos ver, vamos pegar o ponto V, o lápis verde, tá certo? Aqui eu vou pegar esse verde aqui, ó. Então, qual que é o nosso objetivo? Sai do ponto G e passa do F. Então, sai do ponto G, ó, e passa do F. Legal? Eu não posso parar aqui, porque essa setinha aqui, ó, manda eu passar do F, ó. Então, diz que é uma semi-reta nessa direção. Semi-reta, repito, hein? É semi, porque é um pedaço, ó. Ela começa aqui e não tem fim do outro lado. Legal? Bom, vamos lá. Na sequência, mais um aqui, que é o exercício D. Vamos fazer uma semi-reta que começa no ponto E e passa pelo ponto D. Não vou parar, vou passar do ponto D. Então, começa no E e passa para o D e manda pegar um lápis preto. Então, você aí pega um lápis preto, né? Ó, você aí pega um lápis preto, começa no ponto E e passa pelo ponto D.
Tá aqui, ó. Começa no ponto E e passa no ponto D. Agora é daqui para cá, ó. Nós vamos começar aqui no ponto E, né, nessa direção, e vamos passar pelo ponto D. Olha lá. É essa reta que temos que desenhar. Você viu que legal? Bem tranquilo essas retas aí, né? Agora, se você quiser identificar, ó, você pode até identificar para você não se perder aí, ó. Nós podemos dizer que, ó, o A foi de D para E, ó. Então, de D para E, essa retinha aqui, ó, essa semi-reta que nós desenhamos aqui é a semi-reta A, né? Tá aqui no exercício A. Eu posso chamar de semi-reta A ou posso chamar de semi-reta DE. Eu escolho aí como que eu quero escrever, tá legal? Agora, se vê o que você achar melhor. Normalmente, você pode encontrar, então, repetindo, ó, eu posso chamar de A, porque aqui eu tenho uma referência do exercício A. Se eu não tivesse esse Azinho aqui, eu ia chamar essa semi-reta de DE, com a setinha em cima. Tá legal? Bom, o exercício B nós fizemos aonde? FE, ó, ele saiu de F e passou para E. Então, aqui nós fizemos o exercício B, certo? Vamos lá. Na sequência, o exercício C, ó, nós saímos de G e fomos para F. Então, de G para F, aqui está o exercício C. E o D, exercício D, nós saímos do ponto D, do ponto E e passamos pelo ponto D. Saímos do ponto E e passamos pelo ponto D. Esse daqui foi o nosso exercício D, viu? Fácil, não foi? Bem tranquilo. Legal. Vamos ver mais um então, que está gostoso isso, ó. Dados dois pontos A e B, as semi-retas A e B e A são iguais? Então, ele está dando uma situação, né? Tentar entender bem o enunciado. Ele dá uma situação que está acontecendo e aí faz uma pergunta. Ó, dados dois pontos A e B, as semi-retas AB e BA são iguais? E agora, se nós tivermos dois pontos, vamos tentar fazer um ponto aqui, ó. Vamos fazer um pontinho aqui, ó. Se nós tivermos esse ponto aqui, né? Dá para você perceber esse pontinho aqui, tá? Ó, vamos deixar aí mais grosso, ó. Se nós tivermos dois pontos, né? Ó, vamos deixar aí bem grosso aqui, ó. Aqui, ó. Esse daqui, um ponto A, mas tem que ficar aí, né? Ó. Nós temos aqui, ó. Vamos deixar um pouquinho, ficou muito grosso, exagerado, né? Ó. Então nós temos aqui, ó, um ponto A, certo? Vamos chamar esse ponto de A. Cadê, ó? Então assim, vamos fazer um ponto A. Não tá legal esse ponto, não tá ficando, por quê, hein? Vamos ver, vamos tentar, senão a gente faz de outra maneira. Ó, esse daqui, então, ele fala que você tem dois pontos, um ponto A, vamos ver se agora vai, ó. Nós teremos um ponto A, ele fala que é um ponto A, tá vendo? Ó, dados dois pontos, um ponto A, vamos pôr o ponto A aqui, tá? E um ponto B, ó, esse daqui é o nosso ponto B. Então, vamos imaginar que nós vamos ter aqui, ó, vamos pegar esse pontinho para ver, ó. Nós temos aqui, ó, um ponto A, cadê? Fica aí, né? Um ponto A, tá legal? E um ponto B, tá aí, ó. Aí ele pergunta, as semi-retas que começam em A e passa por B. Então vamos lá, a primeira semi-reta, vamos fazer dessa cor aqui mesmo, ó. Ela começa em A, tá vendo, ó? Olha a setinha aqui, ó, mandando ela passar de B. Ela começa no A, vamos pegar aqui uma setinha agora, tá aqui, ó, uma setinha, que ela vai começar no A, ó, e vai passar do ponto B, tá legal? Dados dois pontos, A e B, as semi-retas AB, começa em A e passa por B. E a outra semi-reta começa em B e passa por A. A outra semi-reta, vamos pegar uma outra cor aqui, para ver se fica diferente, ó. A outra semi-reta, vamos pegar o que? Vamos pegar esse azul aqui, tá legal? Ó, a outra semi-reta começa aqui no B e vai passar pelo A, tá vendo, ó? Esse aqui é o exercício, né? Ó, vamos até colocar um pouco mais para baixo ele, né? Tá aí, ó.
Aí ele pergunta, essas duas semirretas são iguais? E aí, o que você me responde? Tem que justificar a sua resposta, né? Vamos lá. Vai que ficou feio, vamos arrumar aqui, ó. Vamos voltar, né? Deu para você entender, não deu? Ó, vamos fazer aqui de novo, ó, um ponto A menorzinho. Ó, esse é o ponto A, esse é o ponto B, ok? A primeira reta começa no ponto A e passa pelo ponto B. Então vamos ver aqui, ó. A primeira reta, ela começa no ponto A, reta não, semi-reta, melhor dizendo, né? Começa no ponto A e passa pelo ponto B, tá certo? A segunda começa no ponto B, vamos mudar a cor dela aqui. A segunda começa no ponto B, tá aqui, ó, e vai passar pelo A, é essa daqui. Aí me pergunta, essas duas retas são iguais? Claro que não são, né? Tá vendo, ó? Essa aqui tem essa parte azul, ó, que vai seguir para cá, que essa vermelha aqui não vai ter, porque ela começou aqui. E a vermelha tem toda essa parte daqui para cá, ó, que a azul não vai ter, porque ela está indo para o outro lado. O que elas têm de igual, tá vendo, ó? O que elas têm de iguais, ó, o que tem de igual nas duas? Só esse pedaço, ó, que começa, volta lá, só esse pedaço, né, que começa aqui e termina lá. Ele não volta, vamos ter que fazer de novo, vamos lá, não tem problema, né? A gente acaba aprendendo um pouco mais com isso aí, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, estava nessa posição, ok? É que eu apertei aí para apagar sem querer. A primeira reta repetindo, né? Voltando aqui, até para a gente fixar, ó, a primeira reta começou no ponto A, ou melhor, a primeira semi-reta, não podemos esquecer disso, né? Ó, a primeira semi-reta, cadê você? Ó, a primeira semi-reta começou aqui no ponto A, certinho, e passou pelo ponto B, legal. A segunda semi-reta, ela fez outro percurso, ó. Ela saiu do ponto B e passou pelo ponto A. Agora, sem eu apagar, né? Vamos ver, sem eu apagar, esse pedaço aqui, ó, é o que elas têm de igual. As duas têm esse pedaço, né? Esse pedaço aqui pertence às duas. Agora, a A tem essa parte aqui e a B tem essa. Então, elas são iguais? Não, não são iguais, né? Então, vamos tentar escrever aqui, ó, que elas não são iguais. Então, primeira resposta, as semi-retas são iguais? Não. Nossa, ficou grosso isso aqui, ó. Vamos apagar ali o lápis, né? Vamos só, agora sumiu dali. Não tem problema, né? Sumiu do aplicativo, mas nós podemos escrever aqui, ó, para poder aproveitar. Então, nós vimos que nós tínhamos duas semi-retas, ó, né? Tínhamos dois pontos, o ponto A e o ponto B. Aí nós fizemos uma reta, uma semi-reta, que saiu do A e passou pelo B, e a outra semi-reta, que saiu do B e passou pelo A. Aí perguntou-se se as duas são iguais, e a resposta é não. Olha lá, a resposta é não. Por que não? Não, porque o quê? Tá. Porque, ó, existe um pedaço da semi-reta AB que a BA não tem. Porque elas são diferentes, na verdade, né? Ó, uma vai crescer para a esquerda e a outra para a direita. Então, não, por quê? Porque nem todos os pontos da reta são em comum. Aqui eu posso fazer ponto que pega nas duas, aqui também, aqui também. Agora aqui não, ó. Se eu fizer um ponto aqui, só vai pegar na reta B. Então não, porque nem todos os pontos, ó, nem todos os pontos, ó, nem todos os pontos pertencem à mesma reta, tá certo? Ó, pertencem às, depois se arruma aí, tá legal? Ó, pertence às duas retas, viu? Bem legal, né? Deu para entender? Nem todos os pontos pertencem às duas retas. Legal? Bom, esse aqui terminou. Aí vamos ver. Vamos tentar ver mais alguma coisa? Então vamos ver aqui o próximo exercício, tá? Então, vamos lá. Vamos ver mais um exercício aqui, ó. Esse exercício aqui que o autor propôs,
ele fala agora já do vértice, né? Aqui no ângulo, que o ângulo sempre vai estar em um vértice aqui, ó. Sempre vai estar numa ponta do nosso polígono, tá legal? Ou de nossas duas retas aí, né? Sempre onde duas retas se encontram, nós traçaremos um vértice. Esse exercício aqui, ele fala que onde você está procurando o ângulo, você pode pegar esse ângulo e pode identificar com dessa forma aqui, ó. Se ele quer saber, ó, eu tenho uma reta que sai de A, V, B. O ângulo que ele está pedindo está aqui no meio, que é o ângulo V. Legal? Bom, com base nisso ele fala assim, ó, usando o transferidor, determine as medidas dos ângulos AFB e CBF. Então, olha só, temos que usar agora um transferidor, né, para medirmos esses dois ângulos aí. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais, para ficar mais fácil de você enxergar. Ó, usando o transferidor, determine os ângulos AFB. Então, eu quero saber a medida do ângulo aqui no F, tá vendo? O F aqui aparece em cima um sinal de circunflexo, ó, um acento circunflexo. Eu quero saber o ângulo do F. Então, eu quero saber o ângulo nesse ponto aqui, ó. Só que você percebe que eu tenho essa parte de baixo, saindo desse ponto, e tem a parte de cima. Nós queremos medir qual ângulo, então? Esse ou esse daqui? Ele fala, olha, eu quero o ângulo que começa no A, vai até o F e volta para o B. Então, eu quero esse daqui, ó, começa no A, vai até o F e volta para o B. Então, nós queremos medir com o transferidor esse ângulo aqui. Tá legal? E aí, nós já vimos que esse ângulo, para você medir, você pode posicionar, né? Você deve posicionar, você lembra? Ó, você deve posicionar essa parte aqui do esquadro, né? Bem no ponto de vértice. Ó, o ponto de vértice é o F. Olha aqui que ele mostra, é o ponto F. Então, vamos posicionar lá o centro do transferidor, melhor dizendo, ó. Tá vendo, ó? Você posiciona ali certinho, né? Pro lado de cá, esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse lado, ele tem que ficar em cima do zero aqui do transferidor. Então, você vai posicionar aqui certinho, ó lá, ó, o centro aqui do nosso transferidor no ponto de vértice. Essa linha vem até chegar aqui no zero, e aí você vai contar para ver quantos graus vão dar até chegar na outra linha lá. Legal? Então, assim, arrumando direitinho, posicionando, ó, ele começa aqui no zero e você vai contar 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó, um pouquinho antes do 65. Então, aqui nós temos um ângulo de 64 graus. Tá legal? Aí, como é que nós vamos responder isso daqui? Nós vamos responder assim, ó. Nós vamos dizer que, ó, vamos fazer assim, ó, eu quero saber uma medida. Nós vamos dizer que a medida, né? A medida do ângulo, ó, esse M é de medida, a medida do ângulo, qual é o ângulo que nós estamos medindo? AFB, do ângulo que começa no ponto A, vai até o ponto F, então vai até o ponto F e volta, e vai até o ponto F e volta para o ponto B, ó. Então esse é o ângulo, né? Essa medida aqui, nós colocamos aí, quanto que deu mesmo, você falou? Isso, 64 graus. Tá legal? Então, sabemos que essa medida aqui, ó, é de 60, né, ó, é de 64 graus. Tá legal? Bem fácil de fazer, né? Na sequência, eu quero medir outro ângulo, ó, da reta que vem do ponto C, vai até o ponto B e volta para o ponto F. Então vamos ver agora, ó, o ponto C. Então ele sai daqui do ponto C, vai até o ponto B. Então ele vai até o ponto B e volta, ó, vai até o ponto B, vai até o ponto B e volta para o ponto F. E depois ele vai lá para o ponto F. Então ele quer saber essa medida aqui, ó. O ângulo está aqui, ó, o ângulo B. Esse ângulo B é toda essa parte aqui, ó, que nós queremos calcular agora. Olha lá, ó. Ele sai do ponto C, está aqui, sai do ponto C, chega no ponto B e vai lá para o ponto F.
né? Onde está o nosso transferidor aqui, deixa eu recolher. Olha lá, e vai lá para o ponto F. Então é esse ângulo que nós temos que medir. Então nós vamos posicionar, aqui é o vértice, vamos posicionar aqui o nosso transferidor, né? Uma das retas vai ficar no zero e vamos ver aonde vai dar a outra. Vamos lá, ó. Vamos posicionar então o nosso transferidor aqui no vértice B, ó. O vértice é o B. Então aqui no B nós vamos posicionar o nosso transferidor. Posicionamos um dos lados aqui, ó. Ele vai estar aqui, ele vai seguir nessa direção até chegar no zero aqui, ó. Essa linha vai na direção até chegar no zero. Chegou no zero, nós vamos ver quantos graus tem até dar a volta toda. Vamos lá então? Então, fazendo essa contagem, ó, e sai aqui do zero, ó. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, um pouquinho antes aqui de 155, ó. Então podemos definir que esse ângulo aqui, ele tem 154 graus. Podemos colocar aqui então, ó, que ele tem aqui 154 graus. Você viu? Bem fácil, né? Bem tranquilo de medir com o transferidor. É um instrumento bem importante aí para matemática. Bom, agora eu vou andar com o cursor, porque nós vamos ter que responder. Quanto que era a primeira medida lá que nós fizemos, que sumiu daqui? Ó, nós falamos que a primeira medida era a medida do ângulo AFB, que começava no ângulo A, ia até o ângulo F e voltava para o ponto B. Essa medida aqui, que era a primeira, nós vimos que dava quanto lá? Que dava 64, é isso? Confere aí na sua marcação. Isso, 64 graus. A segunda medida, que era a medida do ângulo que vinha do ponto C, que estava aqui, ó, ia até o ponto B, chegando no B e voltava, ia até o ponto F. E voltava, na verdade, não, né? Ia até o ponto F, né? Essa medida aqui que nós fizemos agora é essa daqui, que dá 154 graus. Você viu? Bem fácil, né? Bem tranquilo esse exercício, hein? Gostei, quero mais. Depois nós faremos mais numa outra videoaula, tá legal? Bom, vamos fazer mais um exercício? Vamos lá então, ó. Vamos apagar isso daqui. Se você precisar ver o vídeo aí, você volta, tá legal? Se você precisar ver o vídeo, você volta aí, tá? Vamos seguir aqui, ó. Bom, vamos diminuir um pouquinho para a gente poder enxergar melhor esse exercício aqui, ó. Esse exercício aqui, ficou um pouco manchadinho aqui, ó. Esse exercício aqui também, vamos ver se você consegue entender, ó. Ele fala assim: as retas desenhadas a seguir se cruzam no ponto F. Então, usando a régua, determine o ponto F. Você percebe que essas retas vão se encontrar em algum lugar. E onde elas se encontrarem, vai ser o ponto F. Então, vamos usar uma régua para achar o ponto F. Então, o que ele pede é isso daqui, ó. Nós vamos colocar aqui uma régua, né? Ó, nós vamos seguir essa linha aqui e continuar, ó. Vamos dar sequência nela aí com a régua, ó. Dando sequência nela, ó, essa linha vai continuar e essa outra linha aqui também, ó. Ela também vai continuar aí, tá legal, ó? Ela também irá continuar, ó. Elas continuando, as duas são prolongadas, ó. Aí no prolongamento, você percebe que elas vão se encontrar aqui. Então, aqui é o ponto F, que está sendo pedido no exercício. Usando a régua, determine o ponto F. Determinamos, esse é o ponto F. Agora, nomeie as duas retas a partir de 2 pontos, pertencente a cada uma delas. Então, essa primeira reta tem 2 pontos. Qual que é o nome dessa reta aqui, ó? Então, nomeie as duas retas a partir de 2 pontos. Para você dar um nome, né, ó, para você dar um nome para as duas retas, é necessário, você tem que ter 2 pontos nela. Eu tenho esses 2 pontos, ó. Então podemos chamar essa reta aqui, ó, de reta C e F. Legal? Ó, então assim, as retas desenhadas a seguir se cruzam, né? Elas se cruzam. E nós vamos agora dizer qual que é essa reta aí. E agora, como é que você pode escrever isso? Observa o seguinte, ó.
Aqui nós paramos no ponto F, né? Ó, as retas se cruzam. Então elas se encontram, na verdade não. Está dizendo que elas se cruzam, né? Então elas se cruzam, legal? Então ela vai cruzar aqui um pedacinho, né? Cruzou, o que acontece? Essa reta aqui eu posso chamar de CF, porque como elas se cruzaram, ó, ela passou nos dois lados, né? Então eu não preciso colocar a setinha em cima de um lado só, porque passou para os dois lados, tá legal? Agora, se você quiser parar ela aqui, ó, se você quiser, quando eu tinha parado, ó, se você quiser parar a reta aqui, eu vou nomear assim, ó. Tá vendo? Ó? Ela sai, ela começou aqui, aí virou uma semi-reta. Ela começou no ponto F e está passando pelo ponto C, ó. Então, na hora de nomear, essa primeira reta, eu posso dizer que é uma reta que começa no ponto F, ó, e passa pelo ponto C. Eu posso dar o nome dessa reta assim, ó. Legal? Começa no ponto F e passa pelo ponto C. Essa daqui, se eu quiser cortar a pontinha dela aqui, ó, se eu quiser cortar a pontinha dela aqui, né, parando no ponto F, eu posso chamar essa reta de, ó, começa no ponto F e passa pelo ponto D. Eu posso chamar de uma reta FD, ó, começa no ponto F e a setinha diz que passa do ponto D. Viu? É legal? Bem fácil, né? Então, no meio. A primeira reta nós podemos chamar de FC, começando em F e passando de C, e a segunda de FD. Ó, tem outras maneiras aí possíveis, legal? Tudo bem? Deu para você entender, né? Então, legal, bacana. Agora aqui, ó, usando a régua e um lápis vermelho, desenho o triângulo FCD. Então, agora com uma régua, eu quero um triângulo, tá aqui, ó. Eu quero agora desenhar aqui no exercício C, ó, primeiro lá, usando a régua, determine o ponto F. Resolvemos, está aqui. Nomeie as duas retas, nomeamos, está aqui. O C, usando a régua e um lápis vermelho, desenhe o triângulo que começa no F, vai para o ponto C e vai até o ponto D. Começa no F, vai até o ponto C e vai até o ponto D. Então é só nós fecharmos aqui, ó. Se nós fecharmos aqui, tá vendo, ó? Se nós fecharmos aqui, nós teremos um triângulo aí, né? Legal? Feito o exercício C. Ó, desenho o triângulo FCD. Agora, no exercício D, nomeie os três lados do triângulo que você desenhou no item C. Aqui nós fizemos agora com três lados. Ué, agora tá fácil, ó. Esse lado eu já tenho, que é o lado FC, só que agora ele vai parar aqui, né, ó, FC, tá legal? Então ele vai, é um triângulo que começa em F e vai passar e vai até o C. Então eu posso até fazer assim, ó, ele não vai seguir, né, ele vai parar, tá vendo? Agora eu quero um triângulo que vai começar aqui e não vai seguir, ele vai parar aqui. Então eu posso dizer que o primeiro lado do triângulo eu posso chamar de FC, e aí eu vou fazer um traço em cima. Se eu quiser, como tem duas pontas, eu posso até colocar duas bolinhas aqui, ó, para dizer que ele começa em F e vai até C. O outro lado, pode ser esse que já está aqui, ó, FD. Só que ele não vai passar, porque o triângulo acaba aqui. Então, começa em F e termina em D. Ó, FD. Ó, esse aqui também é um outro triângulo. Eu posso deixar do jeito que está aqui, ou posso colocar uma bolinha aí, tá legal? Ah, e o último lado do triângulo é esse aqui, ó, que vem de C para D. O outro lado sai do ponto C e vai até o ponto D, tá? Você percebe então, ó? Então, para você colocar nome, ó, nomeie, para você nomear uma reta, você tem que colocar dois pontos nela, o primeiro e o último de preferência. Legal? Bem fácil, bem tranquilo, né? Agora a letra, o exercício E, ele fala assim, ó: nomeie os lados do triângulo CFD. Nomeie os lados, nomeie os lados do ângulo. Agora eu tenho um ângulo que começa em C, ó, começa aqui, ele vai até o ponto F, ok? E vem até o ponto D. Ele não quer mais essa reta aqui, ó. Ele não quer, aqui ele queria, ó, no meio os três lados de um triângulo.
Eu tinha 1, 2, 3. Agora, eu vou nomear os lados do ângulo, ó. Ângulo começa no C, começa aqui no C, vai até o F, tá aqui, ó, o ângulo tá no F, ó, o chapéuzinho aqui, o circunflexo, e depois vai no D. Então, nós vamos nomear esses dois lados aqui, são duas retas que vão formar o ângulo. Então, nomeie os lados do ângulo. Esse aqui é o ângulo que nós estamos procurando, né? E para desenhar e para nomear os dois lados, esse ângulo tem esse lado e tem esse lado. Esse lado aqui, ó, esse é o ponto que serve para as duas. Eu posso dizer que esse lado é o lado FC, né? Ó, então vamos escrever aqui, ó, um lado nós podemos chamar de FC. Não esquece de pôr em cima lá uma retinha, tá legal? E ele começa aqui no F, ó, e tá lá passando pelo C. Então começa no F e aqui ele está passando pelo C. O outro lado dele está aqui do ângulo, ó. Ele começa no F, ó, e está passando pelo D aqui, ó. Ele começa no F e passa pelo D. Viu? Bem fácil, bem tranquilo, né? Agora eu vou apagar aqui um pouco a lousa para a gente poder ver o exercício que tem abaixo, que é o F, tá? Ó, eu vou apagar aqui. Se você precisar dessa informação, é porque eu vou ter que sair, eu vou ter que voltar, mudar a tela e vai ficar fora de posição essa marcação aqui. Mas vamos lá, ó. Na sequência, olha só. Na sequência, ó, tem o exercício F, ó. Usando o transferidor, determine a medida do ângulo CFD. Então, o ângulo CFD. Esse ângulo que estava posto aqui, qual que é a medida dele? Bom, como eu apaguei, vamos ter que refazer essas duas retas aqui. Mas não tem problema, você refaz aí que é rapidinho, tá? É que você não precisou apagar, né? Ó. Então aqui, ó, nós tínhamos esse daqui, né? Ó, até aqui, legal? E esse daqui, ó. Ó lá. Ó, e esse lado da reta aqui, ó. Aqui é o nosso ponto D. Esse exercício agora, ele pede então, ó, usando o transferidor, determine a medida do ângulo CF. Ó, o F com chapéuzinho, ó. Então eu quero saber o ângulo aqui. Aqui nesse ponto F, ó. Esse ângulo aqui, ó. Quanto esse ângulo mede? Vamos lá? Usando o transferidor. Tá aqui, ó. Usando o transferidor. Então vamos encaixar o transferidor. Esse é o ângulo. Nós vamos encaixar o transferidor aqui. Você faz a lápis aí que fica mais bonitinho para você ver, tá? Ó, encaixamos o transferidor aqui no ponto. Essa linha aqui, ó, vai seguir até chegar no zero, tá vendo? E nós vamos verificar a partir do zero aqui, ó, de cima agora, quantos graus vão dar até a outra linha. E se você contar aqui, ó, colocar certinho no seu e fazer aí com um lápis bem bonitinho, você vai ver, ó, que ele vai passar um pouco do 40, ó, e vai chegar vai passar um pouco do 40, né? E não vai chegar no 45, um pouquinho antes. Então, esse daqui mede 43 graus. Tá legal? Dá para você fazer com calma aí, caprichar bem bonitinho. Mas você viu? Bem tranquilo, né? Esse aí foi o exercício F. E por enquanto é só, tá legal? E eu encontro você aí na próxima videoaula. Se você gostou dessa aula, deixa aí uma like pra gente. E se não tiver inscrito, se inscreva aí no canal do Edson Medina. Um grande abraço, até mais!